Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ajustar aqui minha câmera. Um grande abraço a todos. Espero que esteja dando para ouvir bem. Nós estamos no dia 24. Deixa eu fechar aqui essa página aqui. Pronto. Ok. A gente está no dia 24 de julho de 2015. 20 horas e 12 minutos. Um pouquinho atrasado. Peço desculpa a todos. Mas já estamos aqui, né? Vamos começar, tá bom? Então, agora tá dando pra ver, né? Tá dando pra ver e ouvir aqui. Agora sou eu mesmo. Tá dando pra ver bem, pessoal? O som tá ok? Tá tudo certinho aí? Tá, né? Tá dando pra... O som tá bom, né? A altura tá boa. Então nós vamos começar. Um abraço a Rossano, beijão, Ana Cláudia, Grace, a Kátia, Rosarinho, Tânia, Fernando, Adriana, Margarida, Vilma. Vamos ver quem mais está aqui. Para rolar um negócio aqui que tá difícil. A Lidiane, né? E os demais aí que estão nos acompanhando. Um grande abraço, viu? Então tá jóia, pessoal. Vamos lá, né? Vocês estavam na semana passada, né? Então tá bom. Agora vamos para o... De volta para o futuro. Então tá bom. Vamos fazer a prece inicial. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais uma semana que se passou, por mais uma noite que temos de estudo, que se inicia agora, por mais energias luminosas que caem sobre nós, mais informações que nos estimulam ao bem, nos esclarecem e ampliam a nossa condição de entendimento, de harmonização com as leis divinas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido, por todas as bênçãos que fazem parte da nossa existência atual, por todas as dificuldades também que atravessamos, que nos fazem exercitar o raciocínio, o sentimento, o perdão, a compreensão, a paciência, nos fazem exercitar o potencial divino que todos possuímos e que sem as dificuldades nós demoraríamos muito mais para evoluirmos. E abençoa o Senhor do César que nos trouxe este livro com tanto amor, com tanta dedicação. Que ele esteja entre nós e que possa nos ajudar no seu entendimento. Abençoa os espíritos sofredores que acompanham também para receberem as vibrações e ensinamentos, que todos possam ser amparados. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem. Pessoal, nós estamos no capítulo 17 que nós começamos, né? Nós estávamos falando aqui que eles deixaram o caso da família Morgado, eles deixaram agora nas mãos de outros espíritos que vão continuar cuidando da família, ajudando em tudo que for necessário. Se surgir algum problema, eles vão ser avisados, né?
e se dirigiram para um outro caso, né, que nós vamos começar a tratar agora, tá? Então vamos continuar aqui. No meu, que é uma edição um pouquinho mais antiga, a página 151. Talvez nas novas seja diferente a página, tá? Então vamos lá. É, Após as orações de costume, nessas ocasiões, quando suplicávamos o amparo divino para as nossas tarefas, partimos. Ao chegar nas proximidades de uma grande cidade brasileira, nos separamos. O outro grupo permaneceria ali, na região metropolitana, mas nós tomaríamos rumo diferente, segundo informou Henrique. Tá? Então eles foram para uma cidade, né? E chegando lá se separaram em dois grupos. Tá? Uma iria ficar na região metropolitana mesmo da cidade e outra iria para outro ambiente. Né? Aproveitando a brisa ligeira que tocava nossa pele, produzindo agradável sensação, volitávamos, observando as paisagens que se desdobravam aos nossos olhos. Matas verdejantes, cortadas por estradas que serpenteavam como cicatrizes no solo, rios cujas águas refletiam a luz do sol em cambiantes matizes do arco-íris. Casarios singelos surgiam à nossa frente, vez por outra, em meio às imensas pastagens pontilhadas de animais. Então aqui é a descrição do local, né? Que é uma região bastante bonita, né? Pelo que fala aqui, muito bela, né? E jamais no campo. O outro grupo iria ficar mais na cidade e eles, pelo jeito, foram para o campo, né? Uma região bem bonita, de rios, de matas, né? Bem interessante. As lavouras, como um tapete verde, se estendiam sobre o solo, colorindo a paisagem, na qual se incluíam trabalhadores, homens e mulheres de humílima condição, que cuidavam da terra. Né? População ali, às vezes boia fria, né? Os trabalhadores da terra, que é de condição bastante humilde, né? Bastante singela. Então eles podiam ver todo esse cenário diante dos seus olhos. Né? Reverente, elevei o pensamento ao Criador, agradecido por todas as belezas que seu coração amoroso ofertara ao homem, por divina oportunidade de trabalho e redenção, mas que este não valorizava devidamente. Interessante, né? A primeira coisa que chama a atenção da gente aqui é a reverência com que os espíritos superiores eles observam os quadros da natureza. É interessante a gente observar a reverência com que eles observam esses quadros. Né? Porque, veja bem, nós vivemos num planeta que é maravilhoso, né? Repleto de paisagens belíssimas, belezas naturais, né? Cores, luzes, reflexos, né? Animais, repleto de possibilidades, né? De beleza, porque o divino, ele está em tudo e em todos. A beleza, a harmonia, a perfeição de linhas, a estética, né? E nós temos que aprender a desenvolver o senso estético, o senso do belo, apreciar o belo, né? Está ao nosso redor o tempo todo. Só que muitas vezes nós não temos olhos de ver, né? Nós não temos olhos para perceber, nós não temos sentidos para perceber, até os temos, mas não os usamos. Essa que é a questão. Às vezes é engraçado, às vezes após algum relaxamento, assim, que a gente faz um trabalho de interiorização, né? Com os pacientes, muitas vezes o paciente fala assim, nossa, Alexandre, parece que depois que eu faço o relaxamento com você, eu saio na rua, parece que tudo está mais colorido, eu olho mais o céu, parece que eu olho verde, parece que está tudo mais acentuado, né? É aí que eu percebo como que as pessoas, como que nós, muitas vezes muito voltados para as coisas práticas,
para as preocupações, para os problemas, conflitos e tal, como que nós deixamos muitas vezes de observar a natureza, de observar a luz do sol, o próprio sol, a lua, as estrelas, as árvores, as flores, né? Passamos por casas com jardins maravilhosos e muitas vezes nem percebemos. Estamos tão absortos nos quadros de aflição, de inquietude que temos cultivado, que nós deixamos de apreciar, de reverenciar a beleza, né, a natureza que está ao nosso redor. Né? Não sei se vocês percebem isso, mas isso é algo que às vezes a gente sente, né? É, e o César aqui, ele deixou registrado aqui a admiração dele, né? Ele deixou registrado aqui a reverência dele à natureza, né? É, e como que ele estava gostando de entrar em contato com a natureza. Até a Joana de Anjos fala no livro Despertar do Espírito, né? Ela fala que nós deveríamos com mais frequência retornarmos à natureza, né? Em incursões simples, sem nenhuma complexidade, né? Em incursões periódicas para as regiões campestres, né? É, para simplesmente observarmos as coisas, para sentirmos a vibração do local, né? que nós visitamos. Os espíritos nos falam da importância de nós irmos para locais com água, locais com árvores, com verde, a importância de trocarmos energias, de reabastecermos forças nesses ambientes. É uma coisa que sempre nos falam essa importância, né? É, até para nos recuperarmos fluidicamente, principalmente os médiums, principalmente quem trabalha muito com a energia, né, e com espíritos necessitados, é interessante que tenha periodicamente contatos com flores, com plantas, né, com água, com árvores. Isso é muito bom, né, com a terra, né, mexer com a terra. Isso faz com que a gente revigore as nossas condições e se refaça fluidicamente, né? Então aqui o César nos chama atenção para isso, né? A Elizabeth, às vezes fazemos as coisas automaticamente, não percebemos o que está ao nosso redor. É verdade, Beth, isso mesmo, né? Essa aqui é a questão, né? Que a gente precisa aprender a retomar mais aí com frequência, né? Esse contato com a natureza, né? Vamos ver aqui. Tá, ok. Prontinho. Eita, certo. Ok. Muito bem, então vamos lá. É, nesse instante, Henrique indicou um ponto ao longe. Vejam, estamos chegando. Fixei os olhos naquela direção. À distância vi uma cidade pequena, encravada entre dois morros. Uma parte do casario se equilibrava nas alturas, enquanto outra se conservava no sopé dos montes, escondida nas sombras, visto que os raios do sol ali não incendiam àquela hora do dia. Um pequeno rio de águas cristalinas banhava a cidade. De longe, a paisagem assemelhava-se a um cartão postal, desses que a gente compra nos pontos turísticos. Você vê que era tão bonito, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Vê que era tão bonito que o César falou, olha, de longe parecia que a gente estava diante de um cartão postal, daqueles que a gente compra nos locais turísticos. Tão bonito que era de longe olhar a cidade encravada entre dois morros, né? O sol incidindo em um deles, tal. Então é legal essa descrição para a gente ver aqui
a beleza do local, né? Caminhamos pelas ruas como qualquer mortal para observarmos melhor. As pessoas alegres e descontraídas sorriam umas para as outras, trocando saudações. Crianças brincavam em grupos, batendo bola, jogando amarelinha ou simplesmente conversando. Descendo a montanha, vimos pacatos habitantes a pescar, sentados na antiga ponte de madeira sobre o rio. Parece que a gente está diante de um quadro. Parece que a gente está diante de um quadro do plano espiritual, né? Tal a dificuldade da gente imaginar isso no nosso dia a dia, né? Mas é uma cidade material mesmo, é uma cidade, né, que existe, né? Como muitas existem, que ainda vivem esse ar bucólico, esse ar. Tem cidades que parece que quando a gente entra, parece que a gente volta no passado, né? Tem cidades que quando a gente entra, parece que a gente volta no passado. Por quê? Porque a gente lembra, por exemplo, eu lembro da cidade que eu moro aqui quando eu era criança. Porque era de um certo jeito parecido assim, que você podia brincar nas ruas e podia, né, fazer coisas que hoje muitas vezes a gente não pode. Então, tem lugares que a gente vai e parece que a gente volta no tempo, né? Porque naquelas cidades ainda se vive, às vezes é bandinha passando, fanfarra, né, passando no final da tarde ou à noite. Né, são coisas assim que faz parte, parece que de um passado das cidades, que hoje, à medida que foi havendo uma urbanização cada vez maior, né, parece que se foi perdendo um pouco, né, ou muito, daquela vivência pacata, né, as crianças podendo andar livremente, brincando, né, você vê os moradores pescando, então são coisas que muitas vezes só mesmo sendo para o interior, né, em locais onde isso ainda é possível, você vê que você pode vivenciar isso aqui, né? Paramos de frente de uma casa singela e florida, numa estreita rua na fralda do monte, né? Chegamos ao nosso destino, uma casa singela e florida, né? Chegamos ao nosso destino, entremos. Na sala, despida de quaisquer atavios, vimos um casal idoso, ele magro e encurvado, feições angulosas e cabelos grisalhos, achava-se sentado numa cadeira de balanço. Lia um jornal. Ela, baixinha e gorducha, pele clara e rosada, cabelos louros, presos na nuca. Parecia essas pessoas que estão sempre sorrindo, de bem com o mundo. Então a descrição das pessoas aqui, né? De um senhor, né, magro, encurvado, idoso, né? Feições angulosas, cabelo grisalho, né, numa cadeira de balanço. Lia um jornal. Ela baixinha, gorducha, pele clara e rosada. Cabelos louros e presos na nuca. Né? Eu até falava essa questão da tranquilidade, as crianças brincando e tudo mais. É porque, na verdade, a gente hoje vive uma vida, né, nas cidades mais agitadas, tal. Às vezes vive-se uma vida, essa agitação toda não tem nos feito bem, né? Então as pessoas ficam muito agitadas, criam um modo de viver, aceitam viver de um modo que não está fazendo bem. Quanto estresse tem causado, quanta ansiedade tem sido vivenciada. Ah, Alexandre, mas eu não tenho como viver diferente, porque é assim que eu tenho que viver, porque eu tenho que ganhar a vida. Claro, né? Todos nós temos que ganhar a vida, todos nós temos que manter a, a família, né? Todos nós temos que nos manter, mas nós não podemos dizer também que seja de todo assim o impositivo da vida. Não necessariamente.
Nós temos escolhido, de certo modo, nós temos aceitado viver dessa forma. Né? Talvez se quiséssemos viver de uma forma um pouco diferente, nós conseguiríamos. Né? Se fizéssemos outras escolhas, né? É lógico que para buscar uma certa coisa você deixa uma outra. Né? É que a gente às vezes quer tudo. E tudo muitas vezes não dá. Né? Então é preciso a gente renunciar a algumas coisas para ter outras. Né? Só que a gente está tão também absorto no consumismo, a gente está tão preso a essas necessidades, né? Essas pseudo-necessidades da vida moderna, a gente está tão, né, ansioso por adquirir, que a gente acaba transformando a nossa vida, né, nessa febre constante de possuir, de comprar, né, e a gente vai perdendo a qualidade de vida na mesma proporção. Tá? Então, cabe também essa reflexão. Né? Não é que nós somos vítimas de um processo, mas o capitalismo é assim mesmo, não sei o quê. Não, não é. Depende de como eu quero viver a minha vida. Isso depende muito mais de um conceito. Qual que é o conceito existencial? Qual que é a minha filosofia existencial? Né? Como diz a Joana de Anjos, qual filosofia existencial eu estou seguindo? De algum modo eu estou seguindo uma filosofia existencial. Materialista, espiritualista, capitalista, uma mistura de tudo isso, mas como é que eu estou seguindo essa minha filosofia existencial, que é muito própria, minha, da minha vida, o meu modo de viver? Né? A gente conhece pessoas que vivem de formas muito diferentes uma da outra, convivendo na mesma cidade, ou convivendo na mesma região, ou às vezes até na mesma família, mas vivem de formas diferentes. Porque eles têm conceitos diferentes sobre a vida, estão buscando prioridades diferentes. Não é? Um só pensa em trabalhar, trabalho, 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 né? Adquirir, e o outro está valorizando lá a vivência em família, valorizando também o lazer, valorizando a religião. Às vezes não está lá ganhando tanto quanto o outro, mas está tendo melhor qualidade de vida, está equilibrando mais a sua existência com tudo o que ela necessita. Né? Então é legal a gente pensar isso também. Será que a gente precisa de toda essa coisa? A Joana de Anjos até fala num livro, deixa eu lembrar qual que é, se é o Amor Imbatível Amor, eu não lembro agora qual que é ela fala. Na verdade, ela fala assim, olha, o ser humano não precisa de tantas coisas para ser feliz. Né? Não precisa de tantas coisas. Uma população até com uma renda mais baixa, mas com recursos para a saúde, com recursos, né, para a educação, não precisa de tanta coisa, mas quando ela tem recursos suficientes, básicos para uma vida saudável, né, o ser humano já é mais feliz. Né? Então, assim, eu acho que está faltando um pouco essa busca do essencial, né? E a gente está buscando muito supérfluos e não está tendo o essencial muitas vezes, né? Então são coisas que a gente pode ir pensando, né? Com relação à nossa vida também. Então aqui, continuando, né? Meu velho, Júlio ainda não chegou, disse a mulher para o marido, né? Estou preocupada, está anoitecendo e nosso neto não costuma demorar tanto. Desviando os olhos da página que estava lendo, ele tirou os óculos e sugeriu: talvez tenha algum trabalho de escola para fazer e se atrasou. Não, nosso Júlio, certamente. É muito responsável. Teria avisado. Ora, mulher, como poderia nos avisar se nosso telefone tem estado com problemas? Sempre encontraria um jeito, disse a mulher. Não se aflija, neste lugar nada de mal pode acontecer a ele. Temos que levantar as mãos para o alto. Veja, li no jornal que acontecia um crime bárbaro numa localidade não muito distante daqui. Dois rapazes alcoolizados atacaram duas adolescentes que saíam da escola ao meio-dia. Levaram-nas para um matagal nas imediações da cidade e, após abusarem da inocência delas,
as torturaram, em seguida as mataram com requintes de crueldade. O homem estava vendo as páginas policiais aí, pelo jeito, né? Ele está vivendo ali numa situação bucólica na cidade, mas tá lendo o jornal nas páginas policiais, né? Uma cidade, falando de uma cidade ali por perto, né? Um crime bárbaro, né? Mas como tem muitos, né? Em toda parte. Mas a mulher demonstra confiança no lugar que elas estão, no lugar que eles moram, que pelo jeito deve ser um lugar bastante pacato, né? Que coisa horrível, Genésio. Isto é o fim do mundo. As pessoas se esqueceram de Deus e o resultado aí está. Considerou a mulher, parando de mexer da panela e agitando no ar a colher de pau, indignada. Pois é, felizmente essas coisas não acontecem aqui, na nossa pacata cidadezinha. Mas e nossa filha, como estará? Né? Sujeita a toda sorte de perigos na cidade grande. Então eles tinham uma filha, e a filha estava na cidade grande. Eles não sabiam como é que ela estava, né? Com uma das mãos, a boa mulher afastou da testa um cacho de cabelos, enquanto a outra levava a ponta do avental no canto do olho, enxugando uma lágrima. Seu coração vivia sempre apertado de angústia. Havia anos que não tinha notícias da filha. Mudara-se, não deixara endereço e nunca mais os procurara. Muitas vezes chorava à noite, bem baixinho, para que o marido não percebesse. Então aqui a gente já está entrando em contato com a dor da família, né? A filha deles tinha, tinha, tinha saído, né, de casa, não mandava notícias, né? Não deixou endereço e nunca mais os procurou, fazia anos. Olha que coisa triste, né? Como deve ter sido difícil para eles lidarem com esse afastamento, sem ter notícias da filha, sem saber direito onde é que ela está e como que ela está, né? Nesse instante houve um ruído de passos que se aproximam e o portão que se abre com um rangido. Em poucos segundos, um garoto entra na casa. O coração da velha senhora exulta. Esse neto é o sol, a luz da sua vida. Sorriu para ele dizendo: Júlio, lave as mãos e venha, o jantar está pronto. O menino, um saudável e belo garoto de 10 anos, não espera a reprimenda e justifica-se. Desculpe, vovó Luzia, atrasei-me hoje. Amanhã teremos prova e um colega pediu-me que fosse até sua casa e lhe ensinasse alguns problemas de matemática. Não pude evitar. Não tem importância, meu filho. O que interessa é que você chegou, e bem na hora da nossa refeição. Pelo jeito, o menino bastante responsável mesmo, né? Ele bastante preocupado aqui em não causar aborrecimento para a avó, né? Deve ser um bom menino aqui, pelo jeito, né? E é neto deles, né? O avô sorriu observando como a companheira se derretia pelo neto. Logo mais estavam sentados em torno da mesa. No centro, um belo prato de polenta. Sobre ela, um suculento molho de tomates e carne. Nós olhamos, nós nos olhamos e sorrimos. Quem de nós não teria uma lembrança dessas na mente? Os espíritos, né? Isso é engraçado, né? Quando eles se deparam com essas cenas, né? Quem de nós não teria uma cena dessas na mente, né? Sentar com a família numa mesa, né? Nas cadeiras ali, os pratos preparados carinhosamente, né? Um belo prato de polenta, né? E sobre ela um suculento molho de tomates e carne. Ai, ai, né? É interessante, né? Mas são lembranças que os espíritos trazem, né? Com muito carinho, né? Às vezes é um cheiro de café da manhã, né? Quando você está acordando, você começa a sentir aquele cheiro de café. Às vezes é a lembrança de um prato de polenta, uma macarronada de domingo, com frango, né? Quando a família se reunia.
Todos nós temos essas lembranças, né, de certo modo, gravadas na nossa mente, né? E os espíritos também, né? E deve se lembrar com muito carinho, até porque muitos estão no plano espiritual, mas seus familiares ainda estão na Terra, né? E eles não podem, não conseguem viver essas cenas no plano espiritual, porque a sua família ainda não está no plano espiritual, né? Então, né, Tânia? Mas é interessante, né? O cheirinho, né? De polenta. Nesse momento de cabeça baixa, peraí, deixa eu continuar aqui, né? Nós nos olhamos e sorrimos. Quem de nós não teria uma lembrança dessas na mente? A família reunida em volta da mesa, os pratos preparados, né? Carinhosamente pela mãe, uma onda de saudade nos inundou o coração. Nesse momento de cabeça baixa, oravam antes da refeição. Abençoa, Senhor Jesus, nossa casa e todos os nossos familiares. Abençoa também o nosso jantar. Amém. Né? Aqui a oração, pessoal, oração antes de comer, algumas famílias adotam, outras não. Por exemplo, em casa a gente tem esse hábito, né? Há muitos anos a gente criou esse hábito da gente orar é, antes das nossas refeições, né? E é um hábito que a gente vai acostumando e a gente começa a sentir falta. Eu lembro até que os meus filhos, eles foram se acostumando com esse hábito e quando eles iam para algum lugar onde não tinha esse hábito, eles sentiam falta. É uma coisa que a gente vai se acostumando e é interessante, né? Não se trata de um ritual, não se trata de uma coisa mecânica, nunca deve ser, a oração não deve ser algo mecânico, né? Mas quando nós buscamos com sinceridade o nosso sentimento, unindo aos nossos pensamentos, para realizar uma oração, mesmo que breve, até porque geralmente o pessoal está com fome já, então você não pode demorar muito na oração, antes do almoço não, né? Mas aquilo tem uma grande função, né? Que é de envolver aquele momento da família em vibrações saudáveis. Quantas oportunidades a gente tem durante o dia para sentar em família, para conversar, para trocar impressões, para dar risada, né, para resolver algumas questões rápidas assim. Quantas oportunidades a gente tem para sentar em família? Então é algo muito importante. Se é algo muito importante, que nós estejamos bem intuídos, que nós estejamos protegidos, né? É importante a gente pedir. E tem também aquela questão de influência, né? Porque a casa onde não tem oração constante, a vigilância e tal, até mesmo nas refeições os espíritos infelizes participam. Naquele livro, naquele livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz ele se surpreende com a família, que ele vê a família, alguns velhinhos, uma senhora, algumas crianças sentados na mesa, nas cadeiras, né? E, e ele vê alguns familiares desencarnados em torno da mesa. Aí o André fala pro mentor dele, que é o Clarencio, né? O ministro Clarencio. Eu falo assim, nossa, espíritos à mesa, né? Desencarnados à mesa. Ele estranha, né? Aí o Clarencio fala assim, André, né? Por que tanta estranheza assim? Né? Você nunca pensou que quando se cose os alimentos, né? O que é o cheiro? É o desagregar de partículas no ar. Né? Quando você está cozinhando os alimentos e está aquele cheiro de comida no ar, aquilo ali, de certo modo, é a comida que se desagrega, né? Em partículas, em moléculas no ar. Então, muitos espíritos, eles absorvem no próprio ar o seu alimento. Tá? Então, para eles, isso já é um alimento que os sacia. Né?
A imagem é um pouco desagradável, você pensar que junto com a gente na mesa vão comer, alguns espíritos vão comer, mas é que, por isso que fazer oração, para que o ambiente esteja limpo, vamos dizer assim, espiritualmente, né? Para que nós estejamos bem acompanhados pelos espíritos amigos, né? E não por espíritos vampirizadores, que querem nos explorar as energias, né? Quantas pessoas acabam comendo demais, né? A voracidade, até porque estão acompanhadas. Não é um hábito só da pessoa, é o hábito da pessoa, mas também por presenças sempre constantes na sua vida, nos momentos que ela vai comer. Aí começa a gerar problemas de obesidade, os excessos de comida, a gula, né? Nem precisava, mas parece que está comendo por dois, né? E às vezes está comendo por dois mesmo, ou até por três. Né? E se for ver, às vezes tem mesmo, três ou mais junto da pessoa. Né? Que estão ali se aproveitando. Você sabe que hoje ainda, infelizmente, sexo e estômago são os dois canais mais abertos de influência espiritual. Né? O centro genésico, o centro do sexo e o centro do estômago são os dois canais mais abertos da vampirização. Por quê? Porque os nossos maiores abusos, muitas vezes, é no campo do sexo, as maiores indisciplinas, né? É no campo do sexo, das forças sexuais da alma, e no campo da alimentação, onde os excessos, as indisciplinas, né? A invigilância, muitas vezes campeia. Tá? Então, é justo que a gente ore. Até para que sejamos apenas nós que estejamos comendo, né? E não um batalhão junto com a gente, né? Famintos aí, né? Às vezes as pessoas, à medida que elas vão saindo da obsessão, até os gostos delas começam a mudar. Às vezes a pessoa é um carnívoro inveterado. Aí vai saindo da obsessão, né? A gente vai atendendo os espíritos ligados à pessoa, aí começa até a não querer mais comer carne, começa agora não suporta mais carne, vai mudando os gostos da pessoa. Eu vejo isso com frequência até. Tá? É interessante isso, né? Por quê? Porque estava havendo uma mescla de gostos, né? Até uma imposição de certos gostos que não faziam muito parte de nós, mas que as influências estavam nos levando para um certo modo de viver específico que às vezes até não fazia parte da nossa essência. E com isso uma série de problemas às vezes, né? Vocês desculpe que eu entrei nessa questão da alimentação aí, da oração, da alimentação, né? Porque eu achei interessante esse assunto, tá? Acabei saindo um pouquinho até. Mas a gente aproveita essas deixas aqui para a gente falar de qualidade de vida, né? E como diz a, a Ana Isabel, né? A gratidão mesmo, né? Que é uma coisa, né? Que é verdade. A gratidão pela possibilidade de saciar a fome, né? A gente tem que ser grato mesmo, né? Pela essa possibilidade de saciar a fome, né? Dar graças pelos recursos que nós estamos tendo, né? Já que a gente pede pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, né, Senhor? Então, você vê, Jesus lembrou desse alimento, de nós agradecermos pelo alimento de cada dia. Então, é um exercício também para desenvolvermos o sentimento gratulatório, o sentimento de gratidão pela vida e pelos recursos que nós vamos usufruir, né? Então isso é legal, né? Então continuando aqui, após essa sintética oração, que percebemos nem todos estavam acompanhando mentalmente, eles atacaram a iguaria, que parecia deliciosa. Então os espíritos, né? Eles perceberam que nem todos estavam acompanhando mentalmente a oração, né? Exatamente. Então,
É, meu pai até fala, né, que quando ele estudou, acho que em Paraguaçu Paulista, era uma escola, era um internato. Ele e meu tio, eles moraram alguns anos nesse internato, né, que era uma escola evangélica. E em Paraguaçu Paulista, perto de Marília, né, poucos quilômetros aí de Marília, São Paulo. E, e aí eles oravam, né, faziam oração, então o pessoal colocava a mão e tal, e fazia oração, né. Mas já tinham trazido a comida e tal, eles iam orar, né? Então eles colocavam o garfo já em cima do bife ali, já escolhiam o bife maior ali, cada um já, né? Já pegava o garfo e já fincava no bife ali, aí segurando no garfo e fazia a oração, né? Já para garantir o seu. Na hora que acabava a oração, você só puxava o garfo para pegar o seu bife, né? Então tem essas estratégias também aí, né? Não é fácil, né? A luta pela sobrevivência, ainda mais num colégio interno, né? Não é fácil, não. E notamos, porém, que Dona Luzia, com o prato à sua frente, não se resolvia a levar o garfo à boca. Como, vovó? Você não esfria, está uma delícia. Ouvindo a voz do neto, a velha senhora começou a comer lentamente. Estava sem apetite. Enquanto o garoto tagarelava na mesa, nosso companheiro Alberto estava pensativo. Que coisa interessante. Parece que já conheço esse menino. O formato do rosto, os olhos grandes e aveludados, a maneira de falar, a voz, não sei. O Alberto é um dos rapazes que estava ali, um dos rapazes que faziam parte do grupo ali do César, né? Que estavam fazendo parte desse curso, desse aprendizado aqui, o Alberto, né? Então, aí o Alberto olhou o menino e falou, olha, parece que eu já conheço esse menino, o formato do rosto e tal, né? Quem sabe você o conhece realmente, arrisquei, o César falou para ele. Impossível, César, nunca estive nessa região, nem conheço essa família. São estranhos para mim. Provavelmente ele se assemelha a alguém que conheci, mas quem? Eis a questão, né? Então, o Alberto não conseguia relacionar ninguém que ele tivesse conhecido, né? Olhei para o garoto, que se servia pela segunda vez. Tinha cabelos escuros, pele bem clara e grandes olhos castanhos, sombreados de longas pestanas. Sua boca era rosada e tinha sorriso fácil, onde se viam dentes perfeitos. Era um menino simpático e agradável. Terminada a refeição, Júlio fez as tarefas escolares e, após beijar os avós, recolheu-se ao quarto de dormir. Os avós, Genésio e Luzia, permaneceram acordados mais algum tempo. Ele preso à leitura do jornal, ela mergulhada na confecção de uma toalha de crochê que estava tecendo para vender. Quem será, né, esse menino, né? Quem será? Quem será essa família? Que o Alberto já sentiu alguma coisa, né? Na família Morgado lá foi a Viviane, ela que percebeu algo diferente, depois a gente viu o que aconteceu. Vamos ver o Alberto agora, que ele já está sentindo algo, né? A Beth tinha alguns colegas de trabalho que eram evangélicos, e na hora do almoço mesmo, com todo o alvoroço de pessoas transitando, eles paravam por alguns instantes e faziam oração. É, então, é isso aí, né? Eles são firmes, né? Na oração, às vezes até em lugares públicos e tal, né? Não tem vergonha não, né? A gente é meio bobo, né? Às vezes a gente tem vergonha, né? De orar assim, na frente das pessoas, a gente fica inibido, né? Tem uns que ficam, outros que não, né? Depende até de hábito, né? De coisas que a gente vai aprendendo desde a infância e tal. Mas essas coisas, muitas vezes religiosas, a gente fica, tendência a ficar mais inibido, né?
porque a gente já tem medo, tem receio. Ó, a pessoa parece fanático, né? E parece que a manifestação de fé, né, muitas vezes ela é vista de uma forma irônica por algumas pessoas, né? Então a gente tende às vezes a se inibir mais, né? Mas tem algumas pessoas que ficam firmes ali. Você vai no restaurante, elas, qualquer lugar, elas param, oram, né? É o certo, né? Se a gente for analisar, é o certo. É isso aí. Pessoal, já quase 9 horas, né? Quase 21 horas aí. Nós acabamos o capítulo. A gente podia dar uma paradinha, né? Para não ficar muito longo, não ficar cansativo para vocês, tá? E também o material gravado, né? Ficar mais dentro aí do tempo que a gente tem usado mesmo, tá? Vamos dar uma paradinha então. Aí semana que vem a gente continua, tá? Nós vamos continuar então do capítulo 18. Nós estamos parando agora, tá? Vamos então fazer a nossa prece final, aproveitando essas vibrações da presença dos espíritos ao nosso redor, com tanto amor, nos envolvendo, nos intuindo, nos auxiliando no entendimento, nos elevando no pensamento. Obrigado, Senhor, por mais este momento de contato com os amigos do plano material e do plano espiritual. Que possamos terminar bem a nossa noite e na madrugada possamos ter boas atividades fora do corpo. E quando retornarmos à nossa vida material, acordados, possamos nos lembrar das coisas boas e trazermos os estímulos para o novo dia, transformados em motivação para o nosso trabalho, motivação para a nossa convivência, transformados em elementos de estímulo à alegria, à saúde, à boa vontade, à esperança, à confiança, que nós devemos sempre cultivar. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos nós. Envolva-nos na tua paz. Que assim seja. Ok. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Presença de todos aí, sempre, né? Com a gente no Facebook. O pessoal também que assiste depois, né? Ou até assiste na Casa Espírita, conversando animadamente nos grupos que têm acompanhado esse estudo. Então, um grande abraço a todos, né? Se Deus quiser, com o tempo nós vamos nos conhecendo, nos aproximando mais aí. Um beijão, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.